Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um painel na pop-up do Infomoney aqui na Expert 2025. Hoje a gente vai bater um papo sobre consórcio e para esclarecer alguns pontos aqui para os assessores e clarear aqui algumas ideias e como a gente pode ofertar esse produto para os clientes. Meu nome é Giovana Suto, eu sou jornalista do Infomoney e estou aqui acompanhada de 3 especialistas que vão nos ajudar e guiar esse bate-papo hoje. Então a gente está aqui com o Marcelo Mascaretti, diretor comercial da CNP, Lair Ferreira, gerente de negócios da CNP, e Rainier Tamborim, head comercial de consórcio da XP. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Antes da gente começar, pessoal, eu queria lembrar vocês de escanear o QR Code. A gente tem aqui a inscrição da nossa newsletter diária, Infomorning. Vocês fiquem à vontade aí para acompanhar as notícias no dia a dia lá no Infomorning, tá bom? Pessoal, para a gente começar, vamos do básico, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o que é o consórcio e para quais finalidades ele é uma boa opção hoje. Marcelo, quer começar? Começo. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aqui. O consórcio ele é uma compra planejada, colaborativa, né? Porque você está dentro de um grupo onde essa compra acontece. Uma das coisas que muitos de vocês devem saber, ele não tem taxa de juros, ele tem uma taxa de administração. E essa taxa de administração ela é paga ao longo de um tempo relativamente longo. Então, isso diminui o custo do produto. E é um produto que tem muitas flexibilidades. Questão dos lances, lance embutido, mercado secundário. Então é um produto muito completo, muito diferente, muito típico nosso aqui do nosso ambiente do Brasil. E que serve para uma série de finalidades, como vocês sabem, né? Aquisição de bens móveis, bens imóveis, serviços também, de alguma forma. E eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente lembrar o pessoal que está aqui é toda essa flexibilidade que tem esse produto tem que ser operada. E o assessor de investimentos, quando ele aprende a operar isso, ele consegue prestar um serviço de muita qualidade para o cliente. Que o que a gente falou agora é simples, mas os detalhes, como você presta o serviço para o cliente, faz toda a diferença. Complementando a resposta do Marcelo, é importante lembrar que o consórcio tem um órgão que regulamenta e fiscaliza, né? Isso traz segurança para o produto, no caso o Banco Central é quem faz toda essa regulamentação, né? Isso traz segurança. O consórcio também, ele pode, quando a gente fala de modalidades de utilização do consórcio, a gente vê hoje uma evolução na linha do tempo em que o consórcio se demonstrou extremamente resiliente, né? Lá no passado, o consórcio é um produto genuinamente brasileiro, né? Foi criado na década em que tinha uma escassez de crédito no mercado e era basicamente um consórcio de veículo. Continua sendo uma das modalidades mais tradicionais, é o consórcio de veículo. Mas vieram as regulamentações, a entradas de novos produtos e a partir do ano 2000 o produto mudou de patamar, principalmente com a entrada do consórcio imobiliário, né? Mudou totalmente a percepção do produto no mercado, né? A gente sabe que no Brasil tem um déficit habitacional e funding não é suficiente para suprir isso. E a gente sabe que todo o custo do dinheiro hoje é parametrizado por taxa de juros. E o consórcio ele acabou conseguindo penetrar não como uma alternativa marginal, mas hoje como uma alternativa entre as principais alternativas de soluções para o cliente adquirir um bem, né? Isso é importante e fez com que o consórcio ao longo do tempo crescesse tanto. E não só crescesse, como o uso dele se renovasse e precisasse se reinventar. Então, se a gente vê a evolução do produto em si, apesar de ser um produto que ele é muito constante ao longo do tempo, né? Que são pessoas colocando dinheiro dentro de um fundo comum, pagando a taxa de administração, fundo de reserva, a gente vê a aplicação dele evoluindo no tempo. Então, antes, operações que eram pouco vistas, hoje são mais vistas por causa que outras pessoas com outros objetivos vêm entrando no mercado de consórcio, como pessoas que têm recurso, investimento. Antes, o produto era visto como um produto que era varejo, que era para pessoas que não tinham recurso para comprar um bem, e hoje não. Hoje a gente vê que efetivamente quem tem dinheiro pode sim trabalhar o produto, principalmente para crescer mais o patrimônio. Então você tem ali diversas pessoas entrando nesse mercado para utilizações diferenciadas, para fazer uma reforma, uma construção,
para fazer o investimento em imóvel. Então, o produto vem num básico, que é juntar dinheiro em conjunto, e com o tempo vem se desenvolvendo de maneira a se sofisticar. Então, isso é bonito de ver e é bonito de fazer parte desse processo, né? E a gente, como XP aqui, a gente tem esse desafio de não esperar mais do mesmo, de não ser mais do mesmo. E a gente entrou nesse mercado, inclusive, para entender como é que o produto pode ser uma solução e não mais um produto. Aqui na XP a gente não produta cliente. A gente traz solução para eles. E a gente tinha muito medo, inclusive, de entrar nesse mercado, e por isso que a gente entrou tardiamente. Mas a partir do momento que a gente entendeu que o produto, de maneira bem explicada, com uma expectativa, alinhamento de expectativa, com papo maduro, pode ser um golaço dentro do planejamento. Então, eu sempre falo isso é um mantra aqui na XP, né, do papo alinhado, papo maduro, com alinhamento de expectativa. Sim, o produto faz muito sentido. Pegando esse gancho, queria que vocês comentassem como que o consórcio pode se encaixar no planejamento do cliente investidor e como o assessor identifica que o consórcio faz sentido para esse cara. Olha, essa pergunta é o que mais assim, aparece, né? Porque a gente tem uma certa resistência em alguns casos, de tipo, meu cliente tem patrimônio, meu cliente pode comprar à vista. Tá, mas de quanto tempo ele troca desse carro? Como que ele faz para trocar? Qual que é o valor do dinheiro na mão dele? Né? O que você tem de custo de oportunidade do dinheiro do cliente? E às vezes a gente, com uma conversa, a gente pode trazer alguns cenários, algumas visões para esse cliente que antes ele não enxergava. Então, o assessor na prática, fazendo perguntas, conhecendo o cliente, o consórcio ele vem como uma ferramenta, inclusive, de captação de cliente. Porque você passa a ter uma visão de 360 graus sobre os projetos de curto, médio e longo prazo. Os clientes que têm dinheiro, eles podem pilotar de uma maneira mais eficiente as variáveis do consórcio. Se o cliente pode pagar uma meia parcela e a outra metade vai aplicar. Então, assim, a gente tem uma oportunidade aqui com os nossos clientes e a aplicação da ferramenta dentro do planejamento financeiro do cliente, a modo que ele tenha mais liquidez, tenha mais patrimônio no tempo, consiga fazer operações de maneira que o custo da aquisição possa ser reduzido às vezes. Então, acho que é um ponto importante. Eu costumo falar que o assessor de investimento é o aliado do cliente, né? O assessor é que vai, no universo de opções, encontrar a melhor solução para o planejamento financeiro do cliente. E a gente vê o assessor amadurecendo e aprendendo a trabalhar o consórcio como uma ferramenta de diversificação. Há um tempo atrás, né, Rané, o assessor ele usava o consórcio com medo do churn, que é o cliente que vai resgatar o investimento para comprar o bem. E isso é o pior dos cenários, pensando no universo do assessor, né? Então, ele aprendeu isso. Hoje, ele não trabalha de forma reativa, ele trabalha de forma preventiva, planejada, e parte desse princípio básico que o Ranier comentou, que é conhecer os projetos do cliente, né? Eu acho que isso é o princípio básico hoje para se fazer um planejamento do cliente. Conhecer os projetos dele no curto prazo, médio prazo e longo prazo. Se um cliente diz que daqui 5 anos ele quer dar um upgrade na moradia de um apartamento, agora é o melhor momento de oferecer o consórcio para ele, né? Agora, porque o custo sai menor, né? O planejamento, prevenir o planejamento do cliente através do consórcio. E é muito engraçado ver a evolução que a gente está tendo na XP, porque são os assuntos que a gente trata que não são investimentos, que vêm tomando espaço, que vêm de uma necessidade, inclusive, de prestar um serviço diferenciado. Para o cliente investidor, principalmente, que busca negócios, que busca oportunidades, que tem liquidez, pode fazer sentido, inclusive, para diversificar negócios. Às vezes o cliente ele tem intenção e interesse de entrar no mercado imobiliário, mas não quer imobilizar recurso. E a ferramenta de consórcio ele vem exatamente para facilitar essa entrada, né? E aí, das conversas que a gente tem no escritório, eu até brinco, né? Eu falei, como que é o mercado imobiliário para o seu cliente? Eu não gosto. Ficar pagando aluguel ali e o dinheiro fica imobilizado e minha rentabilidade sobre o aluguel não é tão boa. Mas e se você não precisar mobilizar o recurso e ainda ter a valorização do imóvel e esse aluguel entrando como renda? Pode fazer sentido. Então,
são operações inteligentes como uma solução de criação e construção de patrimônio, que o consórcio vem muito a calhar dentro da XP para trazer negócio, para trazer solução, para trazer mais ponto de contato com o seu cliente para gerar relacionamento e evitar o churn, e evitar o resgate, né? Como que a gente faz para evitar? E aí, cada assessor tem que se perguntar, o que eu estou fazendo hoje para fazer um bloqueio de resgate do meu cliente de maneira eficiente, onde ele ganha e eu ganho. Tá difícil captar hoje em dia, né? A concorrência ela vem aumentando no mercado de assessoria cada vez mais. Então, o que eu estou prestando de serviço, o que eu estou agregando de conversa, eu tenho certeza que uma conversa falando de projetos financeiros, de imobiliário, ninguém sai perdendo. Ninguém sai perdendo. Para eu conhecer, sabendo que eu vou ter um resgate, ou vou poder ter uma solução, ou poder prever, e sei que eu vou ter que captar mais porque minha carteira vai tomar um resgate daqui a um determinado momento. Então, faz total sentido, principalmente para os clientes investidores. Dados da BAC, que é a administradora de consórcios, mostram que em 2024, as adesões a consórcios de todas as modalidades foi para 4,5 milhões, uma alta aí de 7,4 ano contra ano. É muito comum relacionar a boa fase de consórcio com a alta da Selic, né, o ciclo de alta de juros. Queria que vocês comentassem se vocês realmente acham que o consórcio ele vai bem quando o juro está alto e se tem essa relação de fato, né? Porque acaba virando de fato uma alternativa sólida para muitas famílias na aquisição de bens, por exemplo. Bom, vou eu. É interessante, né? A gente sempre fala dessa questão da alta da taxa de juros, mas a verdade é que o Brasil vive em alta de juros sempre. Às vezes muito, às vezes bastante. É uma questão não circunstancial, é uma questão estrutural da nossa economia. E olhando para frente, num horizonte relativamente longo, vai ter um ambiente de taxa de juros. Eu acho alto, né? Eu acho que isso serviu para a gente se educar. Então, fez com que o brasileiro buscasse alternativas, entendesse melhor os produtos e tudo mais. Mas eu acho que existe uma componente, que é uma outra componente também, que explica muita coisa, que é o comportamento do brasileiro, né? A dificuldade de poupar e tudo mais. De novo, né? O consórcio, com todos os atributos que ele tem, é uma ferramenta de investimento, como a gente já falou aqui, uma ferramenta de poupança muito poderosa. Então, sim, existe uma questão de taxa de juros, ambiente de taxa de juros, mas que isso vai ser sempre, não é, de novo, né? Não é circunstancial, é estrutural. E também a gente tem uma questão estrutural de baixa poupança. Então, em qualquer ambiente nesse país, o consórcio vai sempre prosperar. E eu acho que tem também um efeito que se compõe, né? A cada ano, mais gente entende, mais gente se interessa, tem mais propaganda, deixa de ser tabu. Teve um tempo que falar de consórcio, talvez alguém achasse, pô, mas por que você está me oferecendo isso, né? Então, Palavrão, né? Palavrão. Então, isso acabou, né? E de novo, né? O assessor não pode ter receio de falar disso, né? Ele tem que nem a gente já falou aqui, ele tem que conhecer o cliente, tem que conhecer o produto e colocar o produto como qualquer outro produto de investimento na conversa. Não é complexo, né? E é muito interessante. Tem muitas possibilidades, que nem a gente já mencionou aqui. Então, é um produto que vai continuar crescente independentemente de Selic. Giovana, você comentou que o consórcio cresceu 7%, né? Isso pensando em volume de cotas vendidas. Quando a gente pega o volume de crédito, o crescimento foi próximo de 20%, né? É bem relevante. E quando a gente pega o consórcio, aí a gente parte aí de uma época que a taxa Selic era 2%, que foi no passado bem recente. O consórcio, nos últimos anos, ele vem crescendo uma média de 10% ao ano, né? Então, assim, a taxa Selic, no momento, ela está favorecendo um olhar do cliente e do mercado para uma outra alternativa? Sim, isso está sendo favorável. Mas a gente não depende só disso para ter esse crescimento sustentável, né? Vieram outras alavancas ao longo do tempo que fizeram com que o consórcio aumentasse a sua participação de forma consolidada, né? e faseada, né? Sem grandes picos. A modernização do produto, né? O produto ele modernizou demais, ele mudou muito o produto nos últimos 10 anos, né? Os investimentos que os principais players de mercado estão fazendo, a própria XP é isso. A XP lançou um produto de consórcio, que no passado era visto como um produto marginal, um produto de varejo, e hoje a gente está trabalhando com clientes
de alto padrão, clientes PJ que utilizam o consórcio para grandes estruturas, para fazer alavancagem com custo extremamente baixo. Então, assim, o produto ele vem se modernizando, ele vem se adaptando, vem demonstrando extrema resiliência, independente do cenário, seja de taxa de juros alta, seja de recessão, que a gente já também passou por momentos de recessão no Brasil, momentos de pandemia, né? Enfim. É engraçado ver, e aí corroborando com o que vocês já falaram, a gente em 2020, 2021, a gente teve as menores taxas de juros em todos os tempos aqui no Brasil. E o consórcio cresceu mesmo assim, né? Então, a gente tem o consórcio e aí a gente vai firmar isso também. O consórcio não é para aquele ano, não é para aquele cenário econômico. Ele é um planejamento. Então, você compra agora para usar depois de um determinado tempo. E a eficiência da ferramenta é no tempo. Então, como a gente vê pessoas se educando, pessoas entrando, entendendo efetivamente o que é o produto e como ele funciona, a pressa deixa de ser um fator. A taxa Selic é sim um fator que aumenta, porque a gente ainda tem um grande volume de pessoas que querem comprar o bem e não tem o patrimônio, usa como disciplina, usa como investimento. Mas a Selic em si não necessariamente é o ponto-chave. Então, trazendo aqui, se a gente somar toda a carteira de crédito que a gente tem no consórcio, representa 7% do PIB do Brasil. A cada 5 carros, 1 é comprado com consórcio. A cada 10 imóveis, 1 é comprado com consórcio. Então a gente tem um movimento. E aí eu já dou uma puxada aqui para os assessores que estão aqui escutando. Se eu tenho essa estatística, significa que dentro da minha carteira a chance de eu ter alguém utilizando o consórcio como ferramenta é gigantesca. Se eu tenho a certeza que o cliente não usa o produto ou não quer usar, eu pergunto para ele simplesmente, olha, eu tenho essa funcionalidade, eu consigo planejar com você, se você quiser, eu posso te apresentar a área e que eu acho que faz sentido pelo menos você conhecer. E de uma conversa pode surgir a ideia de investimento em imóvel ou algum projeto que se encaixe, que é o que mais acontece, tá? E é por essa razão que o mercado de consórcio cresce, porque a gente traz outras soluções que às vezes o cliente desconhece. E com esses novos entrantes, independente da taxa Selic, você vai ter ali uma crescente, tá? Então... Posso fazer mais um complemento? O mercado de consórcio hoje, para vocês verem o tamanho da relevância dele, ele movimenta 6% do PIB brasileiro. Né? Então, por aí a gente vê que é um produto que veio para ficar. Né? E tem muito espaço, né, para crescimento. Esse ano, a projeção é que financiamento imobiliário tenha uma queda de 15%. Para onde que o cliente vai buscar uma alternativa de crédito? Está aqui o consórcio pronto para atender. Né? Legal. E a gente ouve muito falar de consórcio justamente em aplicações carro, imóvel, que são mais comuns, né? Mas você mesmo, Leire, comentou ali de alta renda, estruturas para PJ. Queria que vocês trouxessem alguns cases diferentes assim, do que a gente costuma ver quando a gente fala de consórcio para oferecer ele para o cliente. Nada melhor do que case de sucesso, né, Ranier? Um case que está acontecendo muito dentro dos escritórios XP é a alavancagem. É o cliente capitalizado, que já tem o seu imóvel, ele consegue fazer um planejamento de médio e longo prazo, ele já tem uma carteira de investimentos dentro da XP que gera uma rentabilidade substancial para ele, e o assessor, dentro de um planejamento de alocação, ele combina e orienta o cliente a utilizar parte dessa rentabilidade para alocar em parcelas de consórcio. E aí a gente entra com alguns diferenciais que a gente tem dentro do consórcio XP, que são grupos com redutor de parcela, que faz o cliente trabalhar ainda mais alavancado para ter créditos maiores. Esse cliente ele não vai apertar o orçamento dele, porque ele está tirando uma parte da rentabilidade dele para investir em consórcio. A parcela é baixa, cabe no bolso dele, e ele vai ter um planejamento de contemplação de médio e longo prazo, que é o melhor cenário para o consórcio. Né? Seria muito bom se todos os clientes entrassem no consórcio para contemplar no curto prazo, mas não é essa a característica genuína do produto. Né? E aí, quando esse cliente que fez essa alocação, ele é contemplado, ele tem a principal ferramenta que o consórcio pode proporcionar na mão, que é o custo de oportunidade. Uma carta de crédito, ela traz a oportunidade dele definir o que ele vai fazer com aquilo.
ele pode simplesmente deixar a cota contemplada tendo uma rentabilidade, que é sobre o CDI, sem nenhuma tributação, não tem imposto de renda, não tem IOF, e gera uma rentabilidade muito linear aí com uma renda fixa convencional. Ele pode utilizar essa cota para comprar um bem e, através desse bem, gerar uma renda passiva com aluguel convencional, através de um contrato com imobiliário ou com Airbnb. Ou ele pode, através do apoio que os assessores e vários escritórios já estão fazendo, comercializar essa cota no mercado secundário. Uma cota contemplada, ela tem um valor muito relevante hoje no mercado. E aí ele tem um ganho de capital com um ágil. E aí, poxa, trazendo um exemplo fresquíssimo, um parceiro nosso de um escritório que está com a gente desde o início. Óbvio que não vai acontecer isso com todo mundo, mas é um caso real que aconteceu ali no stand, o depoimento dele. Ele comprou uma cota, pagando meia parcela, mês passado. Na assembleia agora de segunda-feira, ele foi contemplado. Ele pagou uma parcela de R$900. Vendeu a cota, porque ele tinha uma demanda por cotas contempladas, por R$90 mil. Tirou R$900 do bolso e saiu com 90 mil. É um exemplo prático de que vem acontecendo muito dentro aqui já do canal XP. A gente tem algumas estratégias que a gente faz com o consórcio, e aí quando a gente vai falar de cases práticos, na prática eles vão ter assim, pelo menos 4 grandes oportunidades, tá? Se você contemplar rápido esse consórcio e não for utilizar, vai ter alguém querendo pagar um prêmio para acessar esse crédito no seu lugar. No segundo momento, você pode deixar enquanto você não quer utilizar, e às vezes não vale mais a pena vender a carta, porque o ágio que você vai ter não vai cobrir os custos das prestações que você já pagou. Então você pode deixar esse consórcio aplicado a CDI enquanto você não usa, e aí você tem um ganho ali de poder de compra no tempo. Você pode comprar imóvel e alugar e pagar parte da parcela ou 100% da parcela, dependendo de que você fizer e do imóvel que você comprar. Você pode trocar o próprio imóvel. Então você troca de imóvel com esse crédito, vende o imóvel anterior, aplica o recurso, então você consegue fazer ali uma troca de imóvel. Você pode substituir o financiamento que está caro, fazendo interveniente quitante. Então, às vezes, o cliente que é investidor e tem dinheiro e já pode fazer essa diversificação, ele está se estruturando para uma compra futura, sem necessariamente ser uma compra iminente, né, com objetivo claro, mas ele sabe que no futuro ele pode precisar de crédito. E quando ele é contemplado, e aí na maior parte dos escritórios você tem estratégia de contemplação, que pode ser por sorteio, lance fixo, lance livre. Não vou entrar no mérito de explicar aqui o que é cada lance, mas são formas de você acessar o crédito de maneira mais rápida. Você ali se estrutura e gera ali um crédito futuro. Então você, fazendo a aquisição antes, você consegue se planejar para contemplar, o custo diminui e a eficiência da ferramenta aumenta. Então, falando de casos práticos, e eu vou compartilhar o meu caso, tá? Isso é case meu, Renier. Eu quero dar um apartamento para minha filha quando ela fizer 18 anos. E eu contratei um consórcio de R$600 mil. São 3 cartas de 200 mil. Se der certo, ela vai chegar com 18 anos, eu vou comprar um imóvel. Então, o consórcio ele vai capar, eu vou ter o dinheiro para comprar. Só que no meio do caminho, o meu custo de oportunidade, ele é na prática de eu contemplar antes, vender essa carta, comprar terreno, comprar um imóvel e alugar, usar para trocar o meu próprio imóvel e repor essa carta. Então eu tenho um custo de oportunidade muito grande de fazer uma diversificação dentro das minhas sobras mensais com o consórcio. Quantos clientes hoje não pensam nisso? Quantos avós não pensam nisso? Quantas pessoas não pensam nesse caso que é simples? Às vezes você faz uma poupança, você pode fazer um consórcio, ou então você quer entrar no mercado imobiliário e não quer se desmobilizar. A gente tem um cliente que ele fez isso durante 15 anos. Então, todo ano, ele pegava o bônus do banco que ele recebia, ele vivia com salário, e ele dava o lance no consórcio e comprava um imóvel e alugava. E como ele deu 50% de lance, a prestação era mais baixa, o custo das prestações eram pagas pelo aluguel. E ele, ao longo desses anos, comprou 15 imóveis, sendo 50% desse patrimônio construído com dinheiro de terceiro. Então, a gente tem vários cases práticos. Empresa. Pô, vai trocar de caminhão. De quanto tempo você troca de caminhão? No balanço, você tem depreciação do caminhão em 5 anos. Vamos preparar, porque daqui a 5 anos você vai trocar. Se der ruim, em 5 anos você quitou a carta, você compra o caminhão e troca.
Se der bom, você troca antes, vende o caminhão, coloca no fluxo de caixa da empresa. Então você começa a trabalhar o consórcio como uma ferramenta para esse tipo de solução. A gente tem algumas oportunidades de grupos mais rodados, de grupos iniciando. A gente acabou de lançar um grupo de 240 meses, que vai ter uma distribuição de fundo comum, taxa de administração, traduzindo para vocês. Vai contemplar muito mais do que a média de mercado num espaço curto de tempo. Então a gente tem os produtos e a gente está escutando muito vocês, tá? Extremamente importante vocês participarem da construção também aqui na XP. A gente quer criar um ambiente colaborativo. O consórcio é uma ferramenta colaborativa. Então, a gente gostaria também de ter... Pô, Rani, seria legal se pudesse fazer isso com o consórcio. Às vezes não dá por causa de legislação, mas por que não mudar se for um negócio legal ao ponto da gente mexer, né, e fazer essa provocação? Então, em questão de cases práticos, a gente tem muitos bons nesse espaço de tempo de 1 ano e 4 meses que a gente tem de área de consórcio, de ferramenta aqui no nosso balcão. E se tiverem dúvidas, se tiverem... tem um cliente assim, assado. Tem uma equipe comercial que está 100% disponível para atender e apoiar vocês nessas demandas, tá? Então, não passem vontade. Usem. O importante é reforçar que tudo depende de planejamento, né? Não é tudo tão simples assim, né? A gente tem que desmitificar algumas coisas. Eu preciso de garantia de contemplação. Com consórcio eu vou fazer que nenhum outro produto autoriza eu fazer. Não é bem assim, né? A gente tem que jogar o jogo, jogar na bola, como a gente diz, né? Popularmente. Tá com o nome sujo, faz lá o consórcio. Não tenho renda para comprovar, vamos pro consórcio. Não é bem assim, né? É alternativa, até mas tem porque... limite, né? Oi? É alternativa, mas tem limite. Exato. Tem, e precisa ter planejamento, tem que entender o perfil, a expectativa do cliente, que é a principal para ele não ficar frustrado. Mas a gente faz um trabalho aqui na retaguarda, né, Ranier? É um trabalho de bastante parceria, escutando muito os principais parceiros, escutando muito a necessidade do cliente XP, para a gente conseguir atender todos os perfis de alguma forma. O cliente poupador, que é o cliente de longo prazo, o cliente tomador de crédito, que precisa de uma estrutura e um estudo melhor elaborado, né? Então, assim, a gente... E para isso, a gente precisa ter diversificação. A gente tem que ter um portfólio de soluções para atender esses públicos distintos. E aí esse tem sido o nosso grande diferencial, né, Rani? Chega uma empresa PJ querendo adquirir um alto valor de crédito. A gente precisa fazer uma estrutura com grupos compatíveis para atender a necessidade dele. Então, sim, temos demanda, mas também temos que nos preparar para conseguir absorver, atendendo a expectativa do cliente. Não dá para fazer tudo no consórcio e a gente precisa dar esse choque de realidade algumas vezes também, tá? E o legal, Eric, que você citou, né? Às vezes a gente vai fazer reunião com uma empresa, ela vem com uma determinada demanda, né? Eu preciso fazer, sei lá, eu quero comprar um galpão. E aí, por algum fator não faz sentido, porque ele tem pressa, por algum motivo não faz sentido. E a gente acaba conversando e fala assim, não, para esse projeto não faz sentido, mas para outro, talvez faça. E aí a gente acaba comercializando o consórcio por frota, por N motivos diferentes, que não seja, às vezes, o motivo inicial. Então, esse é um outro ponto que é extremamente importante, que é não mandem simulação por simulação, tá? Eu estou conversando com diversos escritórios que mandam simulação, então vocês, assessores, têm a demanda do cliente. Eu quero saber do consórcio, manda uma simulação para mim para comprar um imóvel de 1,5 milhão. Porque na prática ele quer comparar com o financiamento que ele já tem e ele quer só ver ali, questão de prestação, mas ele quer ver sozinho. E esse tipo de coisa faz com que às vezes o cliente não veja outras oportunidades ou não entenda especificamente as vantagens que o consórcio tem e você mandando acaba perdendo o sentido. Então, vindo para cases práticos, traga para a reunião, traga para uma conversa, peçam apoio para os comerciais da administradora, da Consórcio XP. Peçam minha ajuda. Acho que todo mundo tem meu telefone aqui no Investor Monday, toda vez que eu apareço. Vou estar na segunda-feira lá, inclusive. Passo o meu contato para vocês. Então, no case prático também, que acho que é importante, não só em case, mas em situação e como que eu faço efetivamente para o cliente conhecer o produto, é trazer ele para uma conversa estruturada. Simulação, às vezes, queima
Porque você manda a simulação, fala, e aí, vamos conversar? Não, já entendi. Obrigado. Não faz sentido. Então a gente passa muito por isso e recomendo fortemente que usem as estruturas dos escritórios e usem o que a gente como XP proporciona para vocês. Eu quero agora abordar um outro lado da discussão, que é a questão do assessor, né? O assessor ele é comissionado pela venda de produto e com o consórcio não é diferente. Mas a gente sabe que cada vez mais, por causa da competição, por causa do foco no cliente, que é uma das premissas aqui da casa, a ideia é dar um bom atendimento que faça sentido, né? Como equilibrar esse atendimento? Pensando na comissão, pensando no produto, como prestar esse serviço de boa qualidade diante dos desafios aí que a gente tem no mercado? Pegar um pouco aqui da minha visão. Eu acho que na questão de qualidade, aqui o Ranier e o Lair pegaram bem um ponto. Eu acho que a questão do planejamento, explicar direito, é um dos pontos mais fundamentais, porque o consórcio não é para todo mundo e a questão de se planejar, ter capacidade de seguir com o planejado é muito importante. E o comissionamento, claro, ele é muito interessante nesse produto, não tem como não dizer que não é. Para pegar um exemplo aqui que os assessores vão reconhecer, se você tem um cliente que tem 100 mil reais para aplicar e ele vai para renda fixa, o assessor está fazendo uma conta de cabeça aí, sabe qual é o comissionamento que isso dá. Se for um consórcio, que não precisa ter 100 mil reais, se você quer uma carta de 100 mil reais, você tem uma capacidade de poupança de R$1.000, você vai ter um comissionamento que, vou dizer, sinceramente, nem se compara ao primeiro case de investimento. Então é assimétrico mesmo. E tem mais uma coisa, né? Acho que você encontra mais clientes que têm capacidade para pagar X por mês, às vezes, do que um cliente que tem 100 mil, né? Então tem um mercado muito grande a ser explorado. Então a gente não precisa imaginar que vai empurrar isso em alguém. Porque é um produto de qualidade, que bem explicado, ele serve para muita gente, tem um mercado muito grande, então a gente não precisa pensar só na carteira que a gente tem. Tem outras carteiras, outras fronteiras a serem exploradas, que o produto vai fazer sentido e, consequentemente, vai ser uma venda de qualidade com um comissionamento muito atraente. Complementando o Marcelo, acho que o maior patrimônio do assessor de investimento é a sua carteira de cliente. E a carteira de cliente ele tem que cuidar, porque vai ser o colchão dele ali, de onde ele vai monetizar, né? E aí eu gosto muito de trabalhar com números, né? Que os números trazem uma realidade para a gente. Se a gente pega desde o início do consórcio XP, desde o início da parceria, até a presente data, o percentual de adimplência é de 96%. Não existe isso no mercado. Não existe. Você pode pegar qualquer administradora, qualquer canal de distribuição, não existe esse percentual de adimplência hoje no segmento de consórcio. É muito abaixo disso. Isso é sinônimo de que esse canal já tem esse pitch da venda com qualidade. Ele não quer frustrar o cliente porque pode impactar outros negócios que o cliente tem com o escritório, né? Se a gente for falar, só para vocês terem ideia de adimplência no mercado, a gente está falando de em torno de 55% a 60%. Então, é muito acima, tá? É praticamente uma carta sendo cancelada para uma sendo contratada. E isso encarece o produto. Com a nossa adimplência dentro da XP, isso proporciona, inclusive, a gente trabalhar o produto de uma maneira diferente, né? Às vezes, a gente iniciou lá atrás com um fundo de reserva de 5%. Nos produtos novos, nos grupos novos, a gente já está com 3,7%. A gente tem uma responsabilidade, porque a gente não faz um negócio único com o cliente, a gente faz vários negócios com o cliente. Então tem uma qualidade natural da venda, porém a gente não quer perder. E aí, vocês, né, assessores, que efetivamente têm essa preocupação, essa é nossa também, tá? A gente se preocupa muito com qualidade. A nossa pauta esse ano, em praticamente todos os fóruns que a gente vê na XP, é qualidade. Então, cada vez mais a gente vai se preocupar se a carteira ela tiver um cancelamento, um aumento de cancelamento no escritório específico, a gente vai pensar em algumas coisas. Daqui a pouco, dentro dos rankings de campanha, vai estar pesando a questão de qualidade, de adimplência, de recorrência. Então, é extremamente importante esse tema e cada vez ele vai se tornando mais relevante porque o produto ele tem uma... assim... Ele foi muito mal utilizado no passado, justamente por pagar comissão demais, né? Por pagar não demais, mas uma comissão alta. Não sei se todo mundo tem ciência aqui, mas se o assessor recebe 30% da receita gerada, receita de 4% sobre o crédito, tá?
Se ele vender uma carta de R$1 milhão e receber 30% de repasse desses 4%, ele está gerando uma receita de 10 mil. Se ele vende R$1 milhão de forma recorrente, ele está gerando uma receita recorrente de 10 mil reais. E aí você que é assessor, para gerar essa recorrência de 10 mil reais numa carteira de investimento, quanto que você tem que ter de AUC, né, de custódia? É bastante coisa. Então é muito atrativo fazer a venda e é muito fácil vender. Mas vender de qualquer jeito é fácil. Você tem que ter uma venda consistente, de qualidade, para efetivamente ter uma venda que seja correta e que se mantenha no tempo. Falar de sonho, quer uma casa de 5 milhões? Daqui a 4 meses você vai ter essa casa pagando uma prestação sem juros, num custo baixíssimo. Cara, não, calma. Será que dá para fazer realmente isso? Qual que é o médio de lance que você vai ter que dar nesse projeto para fazer sentido? Então a gente se preocupa muito com isso, contanto que a gente está desenvolvendo diversas ferramentas para proporcionar ali um papo maduro, uma conversa com os custos sendo claros na operação. Às vezes, se você der um lance de 80%, 85%, pode ser que não faça sentido você fazer essa operação, porque vai ficar mais caro do que fazer o financiamento. Faz o financiamento, contrata o consórcio em paralelo, contempla no tempo, substitui talvez, se você tiver capacidade de pagar. Então, como que a gente opera as ferramentas que a gente tem à disposição do cliente para fazer negócio com ele várias vezes? E se a gente entrega o projeto, que é o que o cliente quer, ele recompra. E ele recompra. E ele recompra para carro, ele recompra para imóvel, ele recompra para investir. E aí a gente faz um círculo virtuoso de operação e solução. Então a gente deixa de ser só um assessor de investimento, que não é só dar um trabalho do caramba fazer, mas a gente passa a ser um gerador de negócio para o cliente. E a gente é visto diferenciado, é mais difícil dele sair. Né? Então... E nesse mercado que está em expansão e cada vez mais competitivo, né? Quais são as estratégias da XP? Como vocês estão vendo o mercado na ambição de aumentar o market share, né? De cada vez mais comer essa fatia e estar presente ali para o cliente? É simples, mas dá trabalho. E a gente já mencionou aqui uma estratégia super importante, que é ouvir muito o que o assessor tem para dizer. Tem uma gama muito grande de assessores, tem mais especializados, menos, mas todos eles têm alguma coisa para dizer para a gente. E a gente está ouvindo com muita atenção e fazendo ajustes no produto, na jornada, na experiência, para ela ficar muito customizada para o ambiente da XP. E conforme isso vai acontecendo, o education vai acontecendo, né, como nós estamos fazendo aqui hoje, isso vai virando uma bola de neve. E a gente sente isso nos números. É uma estratégia de ciclo positivo, né? Ela está se realimentando. A gente também tem uma capacidade de investimento muito grande, porque isso leva tempo, até você chegar nas melhores soluções. E elas vão mudar no dia seguinte também. Então a gente também tem essa cabeça de longo prazo, de investimentos de longo prazo que vão se compondo. A gente... eu acho que o Marcelo traduziu perfeito, né? Mas, a gente tem 4 alicerces básicos: produto, serviço, tecnologia e educação. Sem esses 4 alicerces, a gente não vai construir, não vai crescer no market share, a gente não vai conquistar espaço. E aí a gente tem uma área de produto, uma área de tech, uma área de operações, a gente na ponta tentando educar para cada vez ficar essa conversa ser mais madura, ser mais conhecimento do dedicado que está lá na frente, para não errar por falta de conhecimento, porque às vezes no mercado acontece isso. Às vezes o profissional ele está numa boa intenção, mas ele não domina, então ele acaba errando por falta de conhecimento. Então a gente tem esses 4 pilares que eu acho que são fundamentais para a gente ganhar market share, e a partir do momento que a gente pensa fora da caixa e começa a se questionar mais, né, de como que a gente faz diferente o que já foi feito igual há tanto tempo, e a XP fez isso lá atrás. Pô, por que é assim? Por que está concentrado nos bancos? E a gente faz isso com diversos produtos e com o consórcio não vai ser diferente. Então, acho que é mais por aí, sim. A gente vem vendo ciclos dentro da XP, né, Rané? A cada nova campanha que a gente lança, né? A cada nova ação comercial, e a gente sempre tem uma estratégia de diferencial de produto, um diferencial para o assessor e para o cliente. A gente consegue conciliar isso muito bem nas nossas estratégias, nas nossas campanhas comerciais. E a cada ciclo de campanha, a gente vê o produto mudando de patamar. Maior engajamento,
essa força de venda pulverizada que nós temos, que é o B2C da XP, e os escritórios, que é o B2B, a gente vê o engajamento crescente, né? Se a gente pega como que nós estávamos há 6 meses atrás, como nós estamos agora e aonde nós queremos chegar no final do ano, esses ciclos vêm favorecendo muito, né? E tem toda essa rede de apoio, né? A sinergia entre as áreas, buscando trazer um produto cada vez mais diferenciado. A gente pratica um exercício de escuta, vendo o que tem no mercado, o que faz mais sentido para o perfil de cliente, personalizar o produto cada vez mais, né? E uma característica muito forte que a gente entende que é uma alavanca é que a venda do consórcio dentro da XP ela é muito diferente do que a gente vê no mercado. Aqui é um tipo de operação end-to-end. A gente quer trazer uma excelente experiência para o cliente na venda do produto e em toda a sua experiência durante a esteira até o final do grupo. E a gente vem trabalhando muito focado nisso para entregar isso para o mercado e para o canal XP. E a gente acredita tanto nisso que o nosso investimento, como o Marcelo falou, é alto. A gente sabe que às vezes a gente está abrindo mão de uma receita que é baixíssima, porque é baseada em taxa de administração, no longo prazo, se o cliente pagar, para efetivamente construir algo diferenciado. Então... Eu vou aproveitar o gancho e jogar para frente. Você falou, Renier, da questão do produto ter sido mal utilizado no passado, isso melhorou. Vocês comentaram da boa aproximação que vocês têm com os assessores para ofertar isso para o cliente. A gente comentou também de toda a circunstância estrutural do Brasil em relação aos juros, que pode vir a favorecer. Juntando tudo isso aqui, para a gente começar a finalizar nosso papo, eu queria que vocês comentassem o que vocês esperam do consórcio daqui para frente. Vocês estão falando muito do potencial, eu queria que vocês finalizassem, assim, se hoje a gente está nesse patamar, né, o que a gente pode esperar para daqui 5, 10 anos, de repente? Um pouco das expectativas de vocês. Vou começar, então? Pô, boa pergunta. Que eu acho, né, que é o mercado, né? São as forças de mercado. Tem forças demográficas, tem forças econômicas, tem forças tecnológicas. E eu acho que todas elas, no caso do consórcio, continuam apontando para uma direção de crescimento. Nas demográficas, por exemplo, eu mencionei agora há pouco, né, a nossa incapacidade, né, de fazer poupança, que é uma característica nossa do nosso mercado. Na parte econômica, a gente falou da Selic, né, do ambiente de juros alto, que é estrutural, né, ele está aí e vai ficar. O próprio Lair mencionou agora há pouco o financiamento imobiliário se retraindo. Isso tem um motivo, né, porque é crédito direcionado, com poupança que está se retraindo pela capacidade ou incapacidade de fazer poupança. Então, ambiente macroeconômico também na mesma direção. E o ambiente tecnológico. Eu acho que o ambiente tecnológico vai ter nesses 5, 10 anos da sua pergunta, ela vai ter uma função ainda mais forte. Né? Aonde? Em tudo aquilo que a gente já sabe e já fala. Na forma como você capta negócios através das redes sociais, né? Como é que você gera leads, o tratamento dessas leads, tratamento muitas vezes através de inteligência artificial, como é que você faz o filtro, como é que você trata com o cliente, etc. Tudo isso vai acelerar, né? Eu acho. Mas eu também continuo achando que um elemento essencial dessa cadeia é o assessor. Por mais que a gente evolua na captação dos leads, no tratamento dos leads, enfim, tudo isso consiga fazer com uma parte de inteligência artificial, tem toda uma qualidade de venda, uma situação, uma leitura do 360 do cliente, que é o assessor que vai fazer. Então eu espero que mais e mais assessores entendam isso, entrem nisso, porque é bom para o cliente, e é bom para o assessor, sim, a gente já falou de comissionamento. Então eu acho que essa bola de neve vai aumentar nesses 5, 10 anos, neste ambiente que nós estamos aqui. Pensando no que a gente espera, 5, 10 anos, que o mercado continue crescendo, o cenário continua favorável, mesmo que haja redução de juros no mercado. Esse movimento não é tão instantâneo, né? Abaixou a taxa de juros, automaticamente o custo do dinheiro vai abaixar instantaneamente. Não é assim que funciona, né? Então a gente acredita que o consórcio vai continuar surfando positivamente esse cenário no médio e longo prazo, né?
Em paralelo a isso, a gente vê que o processo de modernização ele não é exaustivo, vai continuar acontecendo. As soluções, principalmente que traga experiência de pós-venda, vai fazer a diferença. É o que vai diferenciar o valor de uma administradora de consórcio no mercado e o valor para o cliente final. E as administradoras vão ter que investir continuamente. Eu acredito que os grandes players vão continuar investindo. A gente vê nos últimos 5 anos grandes players indo para a mídia para falar de consórcio, coisa que eles não faziam, né? A gente vê outros players que não viam consórcio como um produto de portfólio trazendo esse produto. Isso é bom para o mercado. Eu acredito que o mato ainda está muito alto, podemos dizer assim. Tem muita coisa para ser explorada. Como eu disse, é o déficit habitacional que é muito alto. É a renda da população que pode melhorar se o cenário econômico melhorar. Enfim, tudo isso vai favorecer outras linhas de crédito e muito consórcio também, né? E a gente, né, aqui com esse desafio e compromisso de trazer cada vez soluções mais inovadoras, a gente já pensa em que de disruptivo a gente pode trazer para o mercado, né? Primeiro é alicerçar esse básico bem feito, fazer as coisas e a experiência acontecer de uma forma positiva e pensar em projetos maiores favoráveis para o que a gente tem de melhor hoje, que é o relacionamento com um cliente totalmente diferenciado com outros canais de distribuição. A XP hoje ela tem um grande diferencial na mão, que é o perfil do cliente XP. E a gente pode explorar isso muito a favor de mais negócios, mais diversificação e ampliação das soluções de consórcio que sejam favoráveis para esse cliente. Depois de vocês dois, fica um pouco mais difícil, né? Mas se eu pudesse fazer um complemento, né, do que eu acho que efetivamente vai ter, o que eu espero do mercado, inevitavelmente vai ter uma profissionalização. Hoje o mercado é carente de profissionais que tenham conhecimento efetivamente no produto, no processo, de maneira profunda, de forma consultiva e na prática. O mercado de assessoria também vai evoluir. E evolui cada vez mais consultivo, saindo do investimento puro, né? O Financial Planning veio exatamente para isso. O FIFIXO, ele ajuda muito nesse caminho de ter que prestar um serviço para o cliente diferenciado, com o Financial Planning, entendendo os projetos do cliente. Então, naturalmente, o consórcio ele vai se tornar uma conversa muito mais fácil do que é hoje em dia. Ele vai estar muito mais presente numa conversa de planejamento do que já foi há 5 anos e que é hoje. Então, eu vejo o mercado se profissionalizando, porque a informação vai... A facilidade de ter informação vai precisar que quem está nesse ambiente tenha o repasse dessa informação de maneira mais precisa. Você vai ter mais conversa sobre planejamento, e planejamento é a alma do consórcio. E, naturalmente, a gente vai ter um crescimento das formas de se utilizar o consórcio, que hoje a gente desconhece. Com a inteligência artificial, com possibilidades de utilização que hoje às vezes mal visto, mas possivelmente para frente vai ser melhor visto, encaixando ali a ferramenta de consórcio. Então, eu acho que se eu fosse arriscar, eu iria por aí. Legal, as expectativas estão altas, só o tempo dirá se vocês estão certos ou não. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, a gente chegou ao fim do nosso painel. Muito obrigado por terem aceito o convite, estarem aqui com a gente hoje na Expert. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Pessoal, todos que nos assistem, muito obrigado. E fiquem por aí, que ainda tem mais conteúdo na Expert esses dias, tá bom? Muito obrigada.